Quase exatamente 100 anos depois do naufrágio do Titanic, outro cruzeiro de luxo está na rota do desastre. Eu só pensava que ia morrer. Eu dizia, Joe, você não vai conseguir sair dessa. Olhando para trás, o navio estava afundando atrás de nós. As pessoas estavam ligando para casa e dizendo aos entes queridos que os amavam, com medo de não vê-los novamente. Combinando os testemunhos dos especialistas com os vídeos de celular feitos pelos sobreviventes, essa é a história minuto a minuto do que realmente aconteceu a bordo do Costa Concórdia. Todos estavam dizendo, ai meu Deus, o que está acontecendo? E eu nem fazia ideia do que estava acontecendo. As mães passavam seus bebês para o meu namorado e ele estava com uns 3 bebês nos braços e eu não sabia onde colocá-los. Eu me senti literalmente como no Titanic. O que você vê no filme é igualzinho o que eu estava sentindo. O filme revela os erros que foram cometidos e como, no século XXI, uma tragédia desse tipo pôde ocorrer. Terror no Mar. O naufrágio do Concórdia. São 8h40 da noite, na sexta-feira, 13 de janeiro. Existem 4.252 passageiros e tripulação a bordo. 35 deles são britânicos. Apreciando seu jantar no restaurante Rome, no quarto convés, e já no seu 7º cruzeiro, estão os professores aposentados Derek e Viv Abbott. Magnífico, lindo. A arquitetura e a decoração eram simplesmente impressionantes. Em todos os lugares em que você ia, existia um ambiente diferente. O átrio tinha uns 8 ou 9 andares de altura. Existia um certo luxo nele. O Costa Concórdia era um dos maiores navios de cruzeiro da Europa. Situadas ao redor de suas 1.500 cabines, existiam 4 piscinas, 5 restaurantes e 13 bares. Um cassino e um dos maiores spas de luxo em um navio. Entretendo os passageiros, tinha um grupo de jovens dançarinos do Reino Unido. Entre eles está a jovem de 20 anos, Kirsty Challen Nuttall. Ela está trabalhando no navio há 4 meses. Nós tivemos 2 apresentações do Time and Celebration e apresentávamos 2 vezes por noite. As cabines dos dançarinos estavam localizadas próximas umas às outras nos convéses mais baixos do navio. A vida a bordo era como em casa, mas longe dela. Tínhamos beliches em nossa cabine. Elas ficavam bem no final do corredor. Ali ficavam dançarinos e técnicos. Então, todos sempre trabalhavam juntos e ficavam juntos. O dançarino Joe Stribley precisara superar seus medos para seguir seu sonho de trabalhar a bordo de um navio. Bem, eu morro de medo do mar. Se eu entrar no mar, assim que meus pés parem de tocar o chão, acabou. Eu vou precisar sair. Sabe, o meu maior medo sempre foi ficar no meio do mar e me afogar. O navio havia saído de Civitavecchia, próximo a Roma, em um cruzeiro de 7 dias ao redor do Mediterrâneo. Sejam bem-vindos. Eu serei seu capitão a bordo do Costa Concórdia. No comando do supernavio de 13 andares de altura está o capitão Francesco Schettino. Com 51 anos, Schettino é um dos capitães mais jovens navegando pela empresa Costa. Às vezes a gente via o capitão. E quando ele passava pela tripulação, nós cumprimentávamos ele. Eu vi o capitão quando subi a bordo pela primeira vez. Ele me pareceu um tipo de pessoa muito sociável e feliz. Uma parte da tripulação era bem próxima do capitão. E ele sempre nos pagava as bebidas. Ele, na verdade, ofereceu para as garotas alguns vestidos para usarem na noite de gala, porque um dos seus amigos era desenhista. 9 da noite. O capitão está confraternizando com os passageiros. Nós estávamos jantando e eu de repente disse, olha, o capitão chegou. E ele se sentou com uma senhora bem à minha direita. Então nós saímos do salão de jantar às 9 horas e eles ainda estavam lá.
O Regulamento Internacional de Segurança estipula que os passageiros precisam passar por um treinamento de emergência dentro de 24 horas depois de entrarem no navio. O propósito disso é ajudar os passageiros a identificarem seus respectivos pontos de reunião onde estão situados os botes salva-vidas. No Concórdia, os botes salva-vidas estão distribuídos pelos dois lados do quarto convés. A cada 2 semanas tínhamos um treinamento com os botes, que é onde praticávamos a ida até os pontos de reunião e também o nosso alerta. Eu sempre pensava que estava tudo bem enquanto a gente fazia esses treinamentos, mas daí eu pensava, numa emergência real a gente não saberia como agir. O próximo treinamento estava programado para o dia seguinte. Infelizmente, isso significava que qualquer pessoa que tenha embarcado no último porto ainda não sabia o que fazer no caso de uma emergência. 9h40 da noite, e de volta do jantar, o capitão agora está na sala de controle. O navio está indo a noroeste em um caminho entre terra e a ilha de Dílio, a 16 quilômetros da costa. Sua rota oficial o mantém no meio do canal, onde as águas são mais profundas. Mas conforme o navio se aproxima da ilha Dílio, ele sai de sua rota, indo em direção à orla da praia, em uma manobra conhecida como saudação ou salute. Saudação do Concórdia, agosto de 2011. É um desvio que vai custar pelo menos 17 vidas. 9h42 da noite. A bom bordo, o navio atinge uma rocha que o capitão mais tarde irá descobrir não estar no mapa. Tava só deitado, eu tava deitado de barriga para baixo e fiz assim, fiquei realmente me segurando com força. Depois eu ouvi alguns copos e garrafas das cabines das outras pessoas caindo e se quebrando. E depois as portas se abriram e eu fiquei pensando, o que tá acontecendo? Houve uma pancada, uma batida e um barulho horrível. O navio chacoalhou e minha cadeira escorregou 1 metro. E Vivi e a pessoa perto dela estavam penduradas na mesa. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Você ouviu? Imediatamente após o impacto, um passageiro no salão de jantar começa a filmar o caos. Fica todo mundo junto, fica todo mundo junto. Vamos sair daqui. Calma. Isso, não, vem todo mundo pra esse lado. Todo mundo aqui, todo mundo aqui. Por favor, o que foi que aconteceu? Por favor, senhor, me ajude aqui. Ninguém pode explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo? Por que está tão Bem, a inclinado? gente vai tirar vocês daqui. Vem pra cá, vem pra cá. Vai pra lá, acho que é isso. Pode passar você, isso, agora por aqui. O que? Não empurra. Peraí. Por favor. Eu e meu amigo nos olhamos e dissemos, isso não parece normal. E depois nós vimos os carrinhos das garçonetes caindo e as pessoas correndo atrás deles. Calma, Espera, por favor, me diz o que é que tá acontecendo. Eu peguei a tigela, peguei os óculos e fiquei pensando, bom, alguma coisa realmente tá errada. Aí havia uma inclinação e depois uma vibração que acabou me jogando no chão. Tá todo mundo aqui, fica não aqui, fica aqui. não sai de perto de mim. Onde? Eu tava em pânico, só pensava o que tá acontecendo. Não, isso aqui é sério, cara. Tá certo, o que tá acontecendo? Terror no mar, o naufrágio do Concórdia. Terror no mar, o naufrágio do Concórdia. Eu sei, vem pra cá. Um luxuoso navio de cruzeiros Costa Concórdia tem um buraco aberto em sua lateral, por onde estão entrando milhares de toneladas de água. Existem mais de 4.000 pessoas a bordo. É o momento que todos os capitães temem. É o momento em que você tem a péssima sensação de naufrágio no seu coração e de que algo horrível aconteceu e que agora você precisa salvar o máximo de pessoas possível. A bordo, todos reagem diferentemente. Suas precisas localizações terão um impacto significativo no momento de saírem vivos ou não. No terceiro convés está a dançarina Kirsty. Primeiro começamos a inclinar. E numa noite de maré cheia, isso é comum. Nós podíamos fazer outro caminho. Mas de repente nós ouvimos uma pancada, um tu horrível. E nos olhamos e pensamos que aquilo tinha sido um pouco estranho. Então disseram que deveríamos ficar porque receberíamos instruções do capitão. Não era para fazer nada.
Joe Stribley sente que há algo terrivelmente errado. Eu liguei pra minha mãe, tava com os olhos arregalados, falando ao telefone que tinha alguma coisa errada. Eu tava em pânico, gritando e rezando no telefone. Eu dizia que tava no meio do mar e ela dizia pra eu me acalmar. Viajando a lazer, Derek e Viv ficaram no restaurante. E nós só ficamos lá sentados esperando fomos alguma deixados coisa no acontecer. limbo. Ninguém havia dito para pegarmos coletes salva-vidas, então ficamos sentados no sofá calmamente com nossos 2 amigos americanos. 10 minutos após o impacto. Blackout. O momento é capturado pela câmera do celular de um passageiro. Em nome do capitão, eu venho informar que essa é uma falha elétrica e que no momento está sob controle. Estamos em um blackout. Nossos técnicos estão trabalhando para resolver a situação. Iremos informá-los do progresso conforme ocorrerem. Obrigado pela atenção. Estavam falando que tudo ia ficar bem, então... Meus amigos pegaram os computadores e nós ficamos sentados nos corredores assistindo filmes e esperamos até que dissessem que estava tudo bem e que era para voltarmos às nossas cabines. Então nós estávamos totalmente desatentos. 15 minutos após a colisão. O capitão Schettino contata os donos do navio para dizer que há um problema. O navio continua seguindo em frente enquanto a tripulação tenta chegar ao problema. As rochas fizeram uma enorme abertura de 50 metros a bombordo. Os convéses inferiores de um navio de cruzeiros moderno são, tipicamente, divididos em 7 compartimentos de contenção de água. Os navios são projetados para continuarem flutuando se 2 desses compartimentos forem perfurados. Mas, assim como no Titanic, acredita-se que no Concórdia 3 compartimentos foram perfurados. A sala de máquinas também foi perfurada. Da maneira que vi a situação, eles sabiam que isso era bem sério. Então deram meia volta e começaram a ir em direção à terra novamente, para poderem minimizar a distância entre a orla e o navio, para poderem ter um resgate que fosse mais efetivo. 10 da noite. O Concórdia dá meia volta e se dirige à terra. Pouco depois de atingir as rochas, teria sido muito prudente o capitão ter começado o processo de evacuação. Todos os segundos podem literalmente fazer a diferença entre a vida e a morte. Os passageiros não são informados de uma emergência iminente. Se você sentiu que o casco foi perfurado e há um buraco grande, você deveria pensar rapidamente em soar todos os sinais de alarme, pois precisaria que todos os passageiros fossem até as suas estações de emergência o mais cedo possível. A caminho de sua suíte no 6º convés, o casal em lua de mel, Ian e Janice Donoff, está preocupado com a inclinação do navio. Nós vimos pessoas descendo as escadas com seus coletes salva-vidas, pois nenhum dos elevadores estava funcionando. E então nós pensamos em pegar os coletes salva-vidas de onde estavam guardados e decidir o que fazer. A 130 quilômetros de distância, em terra firme, a guarda costeira é notificada da emergência, mas não pelo capitão. Recebemos uma notificação de uma situação de emergência no navio feita por um dos passageiros. Eles estavam preocupados, pois havia ocorrido um blackout e por isso tinham começado a ligar para suas famílias, amigos e também para a polícia. Nós imediatamente passamos essa informação para a guarda costeira de Livorno. Imagens de passageiros. Centenas de passageiros começam a se juntar no 4º convés. Nós temos um anúncio do nosso capitão. Pedimos gentilmente para voltarem às suas cabines, ou, se preferirem, podem ficar nos salões. Depois que terminarmos de consertar o problema do gerador elétrico, tudo vai ficar bem. Tudo está sob controle, não precisam se preocupar. Repito que tudo está sob controle. Se vocês quiserem ficar aqui, tudo bem. Mas eu peço gentilmente, por favor, que todos retornem às suas cabines e fiquem calmos.
Mas a situação está longe de estar sob controle. Quando você dá falsas informações às pessoas ou esconde alguma informação, é isso que pode levar à confusão. E é isso que pode levar à complacência de todos os passageiros. Conforme o Concórdia se aproxima da ilha, está claro que ele é muito grande para aportar. A guarda costeira contata o navio. Boa noite, Costa Concórdia. Vocês têm problemas a bordo? Afirmativo, temos um blackout a bordo e estamos conferindo a situação. Um parente de um dos tripulantes ligou para a polícia e disse que durante o jantar tudo caiu em sua cabeça. Negativo, temos um blackout e estamos verificando as condições a bordo. Vamos manter vocês informados sobre a situação. Nós contactamos o capitão do navio e a resposta dele foi que havia um blackout a bordo, mas a situação estava sob controle. O navio agora está inclinado para bom bordo em quase 20 graus. Finalmente, o capitão declara uma emergência geral a bordo. Eu pensei, não, eu não acredito. Isso é uma emergência geral. Eu sabia que não era um treinamento. Por favor, sigam as instruções. Nós saímos de nossas cabines e precisávamos pegar canetas, que era a menor das nossas preocupações, mas precisávamos de uma caneta. Porque nos nossos pontos de reunião, como dançarinos, temos o dever de fazer chamada para a tripulação. Os passageiros precisam agora subir no convés dos botes salva-vidas, mas nem todos eles passaram pelo treinamento de emergência. Todos estavam correndo e dizendo, ai meu Deus, o que está acontecendo? E eu nem fazia ideia do que estava acontecendo. Eu só conseguia lembrar de ver todos os membros da tripulação com expressões de choque, porque ninguém esperava aquilo, ninguém sabia de nada. Todos estavam muito confusos e com expressões muito assustadas e com muito medo. Amelia se junta à multidão no quarto convés esperando por instruções. Seu namorado é um engenheiro naval. Ele volta da casa das máquinas com as novidades. Ele me disse, Amelia, isso é muito ruim. Vamos precisar abandonar o navio, ele está sendo inundado. E foi então que eu fiquei um tanto assustada. Mas, obviamente, os passageiros não faziam ideia do que estava acontecendo naquele momento. Senhoras e senhores, peço sua atenção, por favor. A situação está sob controle. Por favor, mantenham a calma e, nesse momento, prossigam até seu ponto de reunião. Ele está localizado do lado de fora do quarto convés. Por favor, fiquem calmos. A situação está sob controle. A dançarina Rose Metcalf encontra um membro da tripulação com notícias alarmantes. Ele tinha ido até a sala de máquinas e ele me disse que a perfuração tinha rompido 3 compartimentos e que ele tinha visto o buraco que estava inundando o compartimento do motor. Disse que esperou até que a água chegou à sua cintura. Então todos os engenheiros, encanadores e técnicos se olharam e concordaram que nesse momento não tinha mais nada que pudessem fazer. O convés zero estava inundado, o navio estava afundando. Imagens de passageiros. A água está chegando aos convéses do público. O meu ponto de reunião fica do lado oposto à minha cabine no navio. Então eu tive uns bons 20 minutos de caminhada. Eu precisava tentar passar pela multidão e o chão estava muito liso, os meus sapatos escorregavam muito, eu caía o tempo inteiro e as pessoas me ajudavam a levantar e eu ficava dizendo aos passageiros que tudo ficaria bem, mas na verdade eu estava apavorada. Os passageiros ainda não sabem, mas o navio está prestes a atingir o solo pela segunda vez. O navio de cruzeiros de 300 metros acaba parando em um conjunto de rochas submerso. Imediatamente o navio começa a inclinar violentamente para este bordo. São 10h58. Agora chega a mensagem que nenhum passageiro jamais queria ouvir. Recebemos uma mensagem para abandonar o navio, o que acabou fazendo com que algumas pessoas se preocupassem e causou pânico imediato. Imagens de passageiros. Pra cá, vai, aqui! Tem uma criança pequena aqui! Abandonar o navio
pode ser uma coisa bem perigosa de se fazer. Liberar os botes salva-vidas, colocar os passageiros a bordo e depois abaixá-los. Não são coisas que são feitas suavemente. A guarda costeira envia 2 helicópteros de resgate. O tempo de voo estimado até o Concorde é de 50 minutos e a falta de energia no navio aumenta o terror. Todo mundo estava entrando em pânico. Havia um blackout, gritos. Todos só gritavam e foi exatamente como o Titanic. Tudo o que se vê no filme era igualzinho que eu estava sentindo. Imagens de passageiros. Você, vem! Mais um aqui! Eu sei! Quero sair, moça! Vai rir! O pânico tomou conta quando eles abriram os portões para os botes salva-vidas. Por favor, me tira daqui! Enquanto isso, a inclinação para o outro lado tinha ficado maior. Então, no nosso lado, que era o lado que estava para fora da água, a inclinação estava ficando bem grande. Ninguém pode dar um carro, todo mundo receado. O que está acontecendo? Por que você está ensinando? Por favor, o que foi que aconteceu? Centenas de pessoas se acumulavam perto dos botes. Por favor, mantenham a calma e nesse momento prossigam até seu ponto de reunião. As pessoas estavam tentando empurrar e entrar e as mães estavam passando seus filhos pro meu namorado e ele já tinha uns 3 bebês nos braços e eu não fazia ideia de onde colocá-los. O bote salva-vidas de Amelia chega a salvo na água. E quando olhamos atrás de nós, já estava tudo inundado e todas as cabines estavam embaixo d'água. E pensamos, ai meu Deus, isso é péssimo. Milhares ainda estão a bordo. A este bordo, os aposentados Derek e Viv conseguiram chegar até o... Conversa assim com uma inclinação... Derek e Viv conseguem chegar até o lado oposto do Concórdia. Mas a mesma coisa, cheios. Todos cheios. Nenhum assento. Você caminhava pelo navio e nada, todos estavam cheios. Todos os botes estavam na água. Havia somente algumas cordas balançando. Nós pensamos, bem, tivemos uma vida excelente. Um navio inclinado torna a liberação dos botes extremamente difícil. Eles são projetados para serem baixados com um ângulo de até 20 graus. Se o navio se inclinar mais que isso, baixar os botes até o mar se torna impossível. O casal em lua de mel, Ian e Janice, conseguiram chegar a um bote que estava a bom bordo. Todos estavam se espremendo para entrar em um bote salva-vidas. Nós conseguimos entrar em um e tentaram nos afastar. Eles tentaram usar remos para afastar os botes da lateral do navio, mas só que isso não foi possível. Kirsty assiste à evacuação aterrorizada. Estávamos caindo e, por estarmos com uma inclinação tão grande, eles ficavam balançando assim. E eles desciam e todos gritavam, puxem os botes de volta, puxem de volta. E eles ficavam batendo na lateral do barco. Imagens de passageiros. Eu ficava pensando que tinha muitas pessoas lá. E muitos gritos, aquele barulho de coisas batendo, aquilo foi horrível. Eu nunca vou me esquecer, foi assustador. E no fim ele disse que eu precisaria descer do bote. Ian e Janice voltaram para dentro do navio. O navio estava inclinando muito mais. Quando desci do bote, não consegui andar em linha reta. Foi quando ouvi o barulho de algo quebrando e o navio estava se inclinando mais. Nós não sabíamos o que fazer. As pessoas estavam ligando para casa e dizendo aos entes queridos que os amavam com medo que nunca mais pudessem vê-los novamente. Naquele momento, eu cheguei a pensar que seria como o Titanic. Mas, infelizmente, não era um filme, era a vida real. O dançarino James Thomas estava ajudando os passageiros a subirem nos botes salva-vidas. Só agora ele conseguiu entrar em um deles. Quando eu finalmente entrei em um dos botes, eu olhei para o navio e tive uma sensação horrível. Pois ele havia sido o meu lar por 5 meses. E...
Bom, tudo tava lá. A minha vida tava lá. Ver tudo afundar lentamente na imensidão é decepcionante, mas... No quarto convés, Kirsty e Joe estão tentando sair do navio. O navio está se inclinando e indo para baixo da água, impedindo-os de chegarem até os botes da tripulação. Me lembro que um dos rapazes disse: "Olhem só, a lua." E nós ficamos olhando porque o navio estava levantando, então... Ele disse: "Olhem, olhem, está sumindo." A lua estava indo para baixo do navio. A escadaria à nossa direita começou a se encher de água. E nós já estávamos no terceiro convés. Tudo que eu conseguia pensar era que a água era muito azul. Eu ficava olhando ela subindo e pensando: nossa, é linda. Tava ficando mais baixo e eu só pensava, tá bom, beleza, eu vou morrer. Eu só pensava que ia morrer. E eu só pensava: está afundando, acabou. Terror no mar, o naufrágio do Concórdia. Terror no mar, o naufrágio do Concórdia. São 11h30 da noite. 2 helicópteros de resgate da Guarda Costeira se aproximam da ilha de Dílio em busca do danificado Costa Concórdia. O que vem a seguir é uma gravação real entre os 2 pilotos. As imagens foram feitas das câmeras infravermelhas dos helicópteros. Para a esquerda. Vai. Mais um pouco. Vai. Olha, o que é aquilo? Não é aquilo, é maior. Primeiro estávamos esperando encontrar um navio, com uma inclinação pequena, ainda navegando e com as luzes acesas. Mas quando nós nos aproximamos, não conseguimos ver nada. Ele deve estar atrás de algum lugar por aqui. Lá está ele, olha lá. O quê? Está embaixo d'água? Minha nossa. Dentro do Concórdia, centenas de passageiros abandonados estão procurando por uma saída. Não há mais nenhum bote para usar. As pessoas estavam escorregando muito. Aquilo foi horrível. Existe um pequeno sinal de evacuação coordenada a bordo. A pior situação que pode acontecer para os passageiros a bordo é eles perderem a confiança nas pessoas que devem ajudar durante o processo de evacuação. As pessoas que estão coordenando o processo de evacuação precisam ser vistas, e para serem vistas e percebidas, para ficarem no controle, para terem informações à disposição que possam ajudar os passageiros. O navio agora está se inclinando fortemente para este bordo. Os dançarinos Joe e Kirsty, localizados próximos à parte de trás do navio, só podem assistir o nível da água subir. Eu ficava dizendo: por favor. Eu dizia: não tô pronta para morrer. Juntos, eles decidem que a única saída é pular dentro da água. Eu estava num lugar muito alto, no navio, e o lugar estava no nível da água e eu pensava... Eu me lembro de olhar aquilo e... é tão decepcionante. Todos se olhando e dizendo que tomariam conta uns dos outros. Eu precisava desse cuidado. Eu só pensava que ia morrer. O meu maior medo era morrer e eu pensava que era assim que eu ia morrer. Eu ficava pensando: Joe, você não vai sair vivo dessa. Nós só nos olhamos e pensamos que esse seria o fim. Eu só pulei e só... comecei a nadar desesperadamente. Eu vi ele pular e logo depois fui atrás dele. Eu nem pensei no que faria, só corri e pulei. A água estava muito gelada, mas era a última coisa que passava pela minha cabeça. Eu ficava pensando o que podia ter embaixo da água. Eu tinha tanto medo do mar, eu estava literalmente nadando. Eu ficava pensando que se eu fosse morrer, eu ia morrer, mas estava rezando por mim mesmo, esperando aquilo acontecer. E quando nadamos, estava muito difícil. Eu estava com o meu celular e minha bolsa na mão, segurando com força, porque eu não queria perder eles ali.
As pessoas estavam gritando para não olhar para trás. Eu estava tão assustado que tinha que dar as costas e nadar. E tudo que eu podia ver eram luzes, como todas aquelas luzes do Titanic, o típico barulho de todo o metal se quebrando. Então, aquele barulho eu tenho certeza que nunca vou esquecer aquele barulho. Demora uns 20 minutos para chegar até a orla rochosa da ilha. Eu comecei a subir, escorreguei e fiquei pensando que não ia voltar para a água de jeito nenhum. Eu tentei me segurar de todo jeito. E tinha uma moradora local que tinha vindo ajudar. Ela ficou lá esperando para puxar as pessoas. Ela pegou a minha mão e me puxou para fora. O casal de aposentados Derek e Viv Abbott também estão a este bordo do Concórdia. Todos os botes foram embora. A água estava chegando ao terceiro convés por causa da inclinação do navio. Isso te faz pensar direito. Então, para nossa grande surpresa e deleite, um bote voltou. Com pressa para subirem no bote, eles se separaram. Eu escorreguei e a Vivi já estava a muitos metros à frente e eu não conseguia mais vê-la. E aquilo foi muito assustador. Eu pensei, para onde ela foi agora? Ela caiu do barco? Eu não sabia se a Vivi estava no mesmo bote ou se estava em algum do outro lado ou se ela tinha caído dentro da água. Eu normalmente não a deixo sozinho. Não, está filmando? Não pode ser! Eu estava bem abaixo, fora do caminho, e eu pensava, onde está o Derek? Eu espero que ele esteja nesse bote. Cuidado aí! Não! Então uma voz disse, Vive! Igual ele disse. E quando me virei, lá estava ele. Eu consegui vê-la bem abaixo na parte de trás do bote e a vi pelos cabelos brancos. Foi absolutamente assustador. Mas no final acabamos todos ficando bem. A bom bordo em direção à proa do Concórdia, a dançarina Rose havia chegado até o ponto mais alto do navio. Teve um momento em que havia as janelas e eu estava descendo por elas, sem corda, só com a ponta dos dedos, com todo o peso do meu corpo. Quer dizer, eu precisei. A queda abaixo teria sido o meu fim instantâneo. E eu estava me mexendo para chegar numa posição que pudesse ser resgatada. Nós estávamos esperando e podíamos ouvir helicópteros, mas ficou claro que eles não conseguiam nos encontrar. E demorou muito, muito tempo. Fazia pelo menos 1 hora que eles estavam procurando. Vi as luzes brilhando nos coletes salva-vidas que estavam flutuando na água. Meus colegas perceberam que havia 2 luzes. 2 luzes que piscavam, luzes próximas à sala de comando. Na verdade, nós encontramos 2 pessoas presas embaixo da sala de comando que não conseguiam sair. Entre os 2 comandantes dos helicópteros, foi tomada a decisão de que um deles precisaria descer. Então, um cara desceu e eu tirei o meu colete para ele prender a corda embaixo dos meus braços. Para poder erguê-la daquela posição, eu coloquei esse arreio especial que chamamos de colar de cavalo. Eu coloquei embaixo das axilas e nas costas dela, então eu prendi ao redor dela desse jeito. E eu fui içada para dentro do helicóptero. Eu percebi quando olhei para baixo que estava muito solta. Se eu tivesse levantado os meus braços, eu teria caído. Eu estava literalmente me segurando aquele homem e ele estava com as pernas enroladas ao meu redor. E era aquilo que estava me segurando, naquela altitude, acima do navio, afundando. 1h46 da manhã. 4 horas depois que o Concórdia bateu na primeira rocha. Centenas de passageiros ainda estão a bordo. A 130 quilômetros ao norte, em Livorno, a guarda costeira faz uma chamada de rádio para o capitão Schettino. Mas Schettino não está no comando. Ele está em um bote salva-vidas. Aqui é De Falco, falando de Livorno. Eu estou falando com o capitão... Sim, boa noite, comandante De Falco. Por favor, me diga o seu nome. Eu sou o capitão Schettino. Schettino? Sim. Escuta, Schettino. Existem pessoas presas a bordo do navio. Você irá com seu bote salva-vidas embaixo da proa a este bordo. Existe uma escada de corda. Suba por essa escada e volte a bordo.
Você voltará a bordo e depois me dirá quantas pessoas ainda estão lá. Foi claro? Eu estou gravando essa conversa, Schettino. Comandante, deixa eu dizer uma coisa. Acontece que... Fale alto. Bom, acontece que o navio no momento, ele... Fale alto. Coloque a mão na frente do alto-falante e fale mais alto. Nesse Está momento, claro? Eu não sei... Bom, acontece, comandante, que nesse momento o navio está inclinado, comandante. Eu entendo isso. Escute, existem pessoas descendo pela escada de corda na proa. Você vai subir por essa escada, entrar no navio e me dizer quantas pessoas ainda estão a bordo. Foi claro? Você precisa me dizer se existem crianças, mulheres ou pessoas precisando de assistência. E me diga o número exato de cada uma das categorias. Isso está claro? Ô, Schettino, você pode ter se salvado do mar, mas eu tenho uma tolerância muito pequena com isso. Eu vou fazer você pagar por isso. Volte a bordo, pelo amor de Deus. Durante todo o tempo que estou no mar, nunca ouvi um capitão e a maneira como falaram com ele. Mas acho que o homem da guarda costeira percebeu que talvez o capitão estivesse prestes a ter um colapso, a tensão e o estresse de toda a situação, e por isso foi preciso falar com ele de maneira bem firme e bem positiva, para que ele conseguisse responder. O que você está fazendo, capitão? Eu estou aqui para coordenar o resgate. O que você está coordenando daí? Volte a bordo, coordene o resgate de dentro do navio. Você está se recusando? Não, eu não estou me recusando. Está se recusando a voltar a bordo, Não. capitão? Você pode me dizer o motivo de não estar voltando a bordo? Eu não estou voltando porque o outro bote está parado. Volte a bordo, isso é uma ordem. Não me dê mais nenhuma desculpa. Você declarou abandono do navio. Agora eu estou no comando. Volte a bordo! Eu fui claro? Está me ouvindo? Volte! E me chame quando estiver a bordo. Meu time de resgate aéreo está aí. E onde estão os homens do resgate? Meu resgate aéreo está na proa. Vai! Já existem cadáveres, Schettino. Quantos cadáveres? Eu não sei. Eu ouvi sobre um. Você é a pessoa que precisa me dizer quantos são os cadáveres, Cristo! Mas o senhor compreende que está escuro, não conseguimos ver nada. E qual é o problema? Você quer ir para casa, Schettino? Está escuro e quer ir para casa? Vá até a proa do navio usando a escada de corda. E me diga o que pode ser feito, quantas pessoas estão lá e quais são suas necessidades. Agora! Não há evidência de que o capitão Schettino tenha tentado voltar a bordo do Concórdia. Nas primeiras horas da manhã, depois de sua conversa pelo rádio com a guarda costeira, ele pegou um táxi até o hotel local, onde iria dar sua entrevista aos repórteres italianos. Normalmente se diz que o capitão é o último a sair do navio. O que aconteceu, comandante? Nós fomos os últimos a abandonar o navio. O senhor precisa ter o poder decisivo e, bom, com a cabeça fria, entender quais são as melhores alternativas. Eu acho que, na verdade, a maior parte dos passageiros foram resgatados. No navio, centenas de passageiros ainda correm risco de morte. Entre eles, Ian e Jennifer Donoff. As pessoas estavam empurrando e nos empurrando, lutando por suas vidas. O Ian me disse que, se o navio afundasse, não sobreviveríamos. Terror no mar, o naufrágio do Concórdia. Terror no mar, o naufrágio do Concórdia. – 4h35 da manhã. Preso num recife submerso, o Costa Concórdia agora está completamente horizontal. Ian e Jennifer Donoff estão presos lá dentro. Alguém encontrou uma escada doméstica e abriu essa escada exatamente no lugar onde se pode ter a maior vista dessa parte do corredor. Mas aquilo era exatamente como um telhado de muitos metros. E se alguém não tivesse encontrado aquela escada, não teríamos tido nenhuma chance. No momento que chegamos ao casco, a escada de corda já estava lá e as pessoas estavam descendo por ela. Nós estávamos a uns 5 andares de altura quando começamos a nossa jornada.
E é impressionante como as pessoas não escorregaram ou caíram. E isso foi completamente inacreditável. Quando você chegava ao final da corda, alguém pegava Eles uma de pegavam suas pernas e depois te a outra puxavam para para te guiar dentro. pelos últimos degraus. E, de repente, eles te puxavam e gritavam para soltar. E eles te puxavam para dentro do bote. Amanheceu. Com o surgimento da primeira luz, vem a oportunidade das equipes de resgate entrarem no Costa Concórdia. Acreditando que alguns passageiros presos e tripulantes ainda pudessem estar vivos embaixo da água em bolsões de ar, os mergulhadores da Marinha se preparam para explorar o navio submerso. Você não pode imaginar o caos que encontramos lá dentro. Todos os tipos de objetos jogados por todos os lados. Isso deixa as coisas bem difíceis. Todos os fragmentos se acumulam nos cantos onde você precisa andar. Por onde nós passamos, havia muito sangue. Estávamos procurando por corpos. Não é agradável, mas estamos acostumados. É o nosso trabalho. Pessoalmente, quando eu encontro corpos embaixo d'água, eu penso comigo mesmo que eles estão apenas dormindo. O capitão Francesco Schettino é preso. Seus empregadores, a Costa Cruzeiros, imediatamente o culpam pelo desastre. Nesse caso em particular, o capitão decidiu mudar a rota. Os advogados de Schettino culpam a Costa Cruzeiros, dizendo que eles pediram para o comandante mudar o curso e saldar a ilha para conseguirem publicidade. O inquérito oficial levará meses até chegar a uma conclusão, mas já existem muitas perguntas-chave nesse momento. A sequência de eventos indica que erros foram cometidos durante todo o processo. Primeiro, o navio não estava seguindo um plano de saudação decente. Se o capitão Schettino tivesse mantido seu curso, o navio não teria batido nas rochas das águas rasas. Botes salva-vidas. Apesar de haverem botes suficientes para tirar todas as pessoas do Costa Concórdia, a inclinação do navio era tão grande que muitos se tornaram inutilizáveis. O conceito de que o bote é abaixado até a água era... Nós realmente tivemos esse conceito por mais de 100 anos. Os botes ficaram maiores e têm maior capacidade, eles são mais robustos. Mas eu realmente acho que se pensarmos direito, e nós poderemos achar outro jeito e outros meios de tirar as pessoas do navio em segurança. E não é somente o projeto do navio que está sob investigação minuciosa. Eu acho muito frustrante quando as pessoas no comando e no controle dessas situações de emergência têm a ideia de que dar informações aos passageiros pode fazê-los entrar em pânico. Toda a pesquisa que foi feita durante os últimos 20 anos mostrou que dar informações a pessoas em situações de emergência, dizer a verdade e dar informações suficientes é realmente essencial. Os regulamentos permitem aos cruzeiros que os passageiros passem por treinamento de emergência em 24 horas. Essa é uma regra que já está sendo questionada. O exercício de emergência precisa ser feito antes que o navio saia do porto. Ele é muito simples e realmente precisa ser feito. Ter pessoas correndo a bordo de um navio em uma situação de emergência sem terem passado pelo exercício é a receita para o desastre. O total de mortos no Concórdia chegou a 17 e com outros 16 não registrados. Os debates sobre a segurança continuam. Com o tempo, as lições aparecerão. Só não existem dúvidas sobre o custo de vidas nessa tragédia. Eu só quero colocar os meus pés no chão. Eu só quero voltar para a Inglaterra e nunca mais sair de lá.
Eu tentei descobrir se todos estavam bem, se existia alguém machucado ou desaparecido. E, infelizmente, um amigo músico da equipe de entretenimento está desaparecido. E um amigo violinista húngaro que fazia parte da equipe de entretenimento foi anunciado como morto. Eu só quero poder recuperar minha vida normal e voltar para uma rotina, e espero que eu consiga voltar a ficar bem e ter uma vida normal sem ficar me emocionando o tempo todo. É muito assustador. Você pensa que a vida é muito curta e que precisa fazer tudo o que você puder e quiser fazer na sua vida. Tudo isso foi levado embora.